A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, Igreja de Cristo Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para a sociedade, para a igreja e para todos nós. Amados, e dia 20 de janeiro de 2025, a palavra que Deus colocou no nosso coração está em Jó 5, versículo 16 a 21. Deus faz a ferida, Ele mesmo cura. Vamos ver. Assim há esperança para o pobre. E a iniquidade tampa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústia te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Da fome te livrará da morte, da guerra, do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado. E quando vier a assolação, não temerás. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, assim há esperança para o pobre. Esperança que há para o pobre de espírito, para o pobre na finança, para o pobre na posição de ser humano. Quantas pessoas que não têm uma casa, não têm o pão de cada dia. Quantas pessoas que têm tudo e não têm a paz, não têm o amor, não têm a graça do Senhor. É pobre de espírito. Mas assim há esperança para o pobre. Aquele que é simples e humilde, Deus diga para ele: serás grande, terás uma fortuna guardada nos céus, lá onde os ladrões não roubam, nem a ferrugem mina. Está entendendo? Mas aqueles que são pobres de espírito, tem a correção de Deus, para que ele entre pelo caminho do Senhor e receba as bênçãos. Tem muitos tipos de pobre. Quantos ricos, milionários, são pobres de espírito, não têm paz, tira a vida dos outros por dinheiro, contende brigas, mata e são mortos. Tudo por causa do dinheiro. São pessoas pobres de espírito. Mas assim há esperança para os pobres. E a iniquidade tampa as suas próprias bocas. É a iniquidade quem tampa a sua boca. Veja bem, meu irmão e minha irmã. Se você concorda com a mentira, com o pecado de alguém, está tapando a sua boca. Você não pode falar contra um pecado porque você concordou com o pecado de alguém na sua empresa, na sua casa, na igreja, na sociedade. Quando você levantar a cabeça para dizer que você é justo, alguém levantará e dizer não. O justo não faz parte do pecado, da ignorância, do roubo, do suborno. Então, a iniquidade tampa a própria boca do homem. Mas aquele que vive na presença do Senhor, reconhecendo as suas fraquezas, as suas limitações, suas angústias, tristeza, e todos os pecados que comete cada dia, como o rei Davi, reconhecendo os seus erros,
O Senhor olha dos céus e repreende, mas não mata. Ele repreende, mas cura a ferida. Versículo 17 diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, você é um homem, uma mulher, e eu sou um homem bem-aventurado? Bem-aventurado é o homem ou a mulher a quem Deus disciplina. Eu erro, Deus me disciplina, assim como uma mãe ou um pai disciplina um filho com uma varinha, quando ele está fazendo coisa errada, mentindo, fazendo aquilo que não agrada ao pai. Ou a mãe, ele vai aos avós, tios. Lá no céu temos Deus, Pai. Temos a pessoa bendita, nosso irmão, Jesus Cristo. E o Espírito, a pessoa bendita do Espírito Santo. Tem os anjos que fazem parte das famílias celestiais. Tem os querubins. É a nossa família. Se nós estamos dando um trabalho, escandalizando com a nossa vida, deixando um anjo do Senhor, um querubim, o Espírito Santo, Jesus Cristo, sendo blasfemado aqui na terra por causa dos nossos atos. O Pai, o Deus poderoso, é como uma família. Se um neto está desobedecendo o avô e a avó, os tios, os parentes próximos, o pai ou a mãe, com a vara vai punir. Ele vai saber que ele está sendo chicoteado porque desobedeceu e humilhou o avô, a avó, o tio, a tia. Assim é nos céus, irmãos. Pastores, olha, ensina para a igreja que no céu nós não vamos entrar, abraçar a Deus e a Jesus, ignorar os anjos que ali estão. Os querubins ungidos por Deus, que não se desviaram junto com Satanás. Está entendendo? Então, todo o tempo estão do lado do Senhor, obedecendo a voz. Se eu ignorar um anjo que, pela bondade de Deus, ele é o meu serviçal. Quando eu clamo ao Pai, o Senhor, pela misericórdia dele, envia um anjo para me guardar. Envia um anjo para trazer uma bênção, uma mensagem que eu preciso. Como eu posso dizer, ao chegar nos céus, que eu não conheço esses anjos? Eu só no meu negócio só com Jesus Cristo e com o Pai. Estou tecendo a hierarquia da família. Por isso, Deus, pela sua infinita bondade, para que eu não chegue lá e seja reprovado, Ele me castiga. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Quantos crentes, quantos pastores, quantos irmãos, quantas irmãs, quantos jovens adolescentes, quantos pregadores da palavra de Deus são disciplinados pelo Senhor por ignorar a pessoa bendita de Abraão, os profetas, entendeu? Por ignorar os patriarcas. Quantos pastores que são disciplinados pelo Senhor porque ignora os pastores antigos, que Deus os chamou e ungiu para fazer a obra dele. Confiou a casa nas mãos desse povo. Minha irmã, se você quer ser uma bem-aventurada irmã, aceita a disciplina de Deus. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. A disciplina dele não é para a morte. A disciplina de Deus na minha vida e na sua vida
é para o nosso crescimento espiritual. Por isso que cada dia, minhas irmãs e meus irmãos, que eu vivo, que você vive, que nós vivemos, nós temos que ser mais santos hoje do que ontem. Vamos pecar menos hoje do que pecamos ontem. Se ontem eu falei alguma coisa que não agradava a Deus, e o Espírito Santo, sem vara, disse para mim, Antônio, não convém fazer isso, não convém, e não convém a mim interrogar ao Espírito Santo aonde está o pecado, aonde está na Bíblia, porque a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia é um livro que nos conduz à vida eterna, mas se nós quisermos usar a Bíblia, para conduzir a nós à perdição eterna, a Bíblia também. Veja bem, se eu não obedecer a palavra de Jesus Cristo, o que ele falou ao pé da letra, veja bem, não quer dizer em pecado e fraqueza. Se eu não obedecer aquela palavra, ame a Deus sobre todas as coisas, e os meus irmãos como se fosse eu mesmo. Às vezes eu amo o pastor da igreja, eu amo o irmão tal, irmã tal, porque tem uma posição, pode me ajudar ou pode me dar alguma coisa. Mas é aquela irmã ou aquele irmão que mora numa favela, num barraco, que depende do quilo da igreja, ou de roupa de alguém que possa ajudar. Será que eu amo esse irmão ou essa irmã igual ao outro, o doutor, o pastor da igreja? Tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou compreender que Deus ama o grande, o pequeno, o crente, o macumbeiro, o drogado, a prostituta, o homossexual, o mentiroso, o andarilho, o estuprador, porque todos têm uma alma. Pastor, mas Jesus Cristo ama o estuprador? Sim. Se o estuprador voltasse para Cristo, se arrepender do pecado que ele fez e pedir misericórdia ao Senhor Jesus Cristo, perdoa, pega esse pecado que ele cometeu e lança para o esquecimento, para trás dele, e diz dá uma ordem, vai, não peques mais, meu filho. Ele ama ou não ama? Porque a sociedade gostaria de matar esse estuprador. O traficante que leva vícios para jovens e adolescentes, mata, faz tudo porque eles têm o poder do inimigo nas mãos. Mas Jesus Cristo ama esse povo. Está entendendo? Se eles aceitarem Jesus, se nós tivermos a graça de apresentar Jesus amoroso para eles, não Jesus que vai lançar ele no inferno, não Jesus que vai colocar ele num leito de enfermidade. Esse não é o Jesus que Deus enviou. O Jesus, filho de Deus, que veio à terra, era um Jesus cheio de poder, autoridade, santidade, justiça e amor. E o amor Pai, acima de tudo está o amor, porque ele amava o Pai. E a obediência dele para com o Pai era tão grande, você tinha que morrer por um povo que diz que tinha Abraão por pai e Jeová por Deus, sabendo que ele era filho de Jeová, e ele teria que morrer por esse povo, mas ele tinha uma vida de santidade, obediência tão grande, que ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa esse povo, pois não sabe o que faz. Porque sabe que Deus, lá no céu, estava olhando para a nação de Israel, que estava acabando de perder o direito de voltar ao céu naquele instante, aquele povo que estava. Porque eles declararam que
que o sangue dele corra sobre nós e os nossos filhos. Veja quantas guerras, quantas perseguições, quantos problemas a nação de Israel teve. Porque eles não aceitaram a vida que era Jesus. Mas bem-aventurados são os israelitas, se for disciplinado e não rejeitar a disciplina do Senhor. Porque um dia o Senhor Jesus Cristo vai restaurar. Veja o versículo 18. Porque ele faz a ferida, é Deus quem faz, e ele mesmo ata. Ele feriu seus lombos, suas pernas, suas mãos, sua cabeça, mas ele mesmo ata, enrola, coloca um band-aid, alguma coisa parecida. Ele mesmo ata. Certo? Ele fere e as suas mãos cura. É Deus quem feriu a mim. É Ele quem feriu a você. Satanás não pode me ferir nem você. Se Deus não aceitar. Então tudo o que aconteceu com Jó, não foi Satanás quem teve poder de tocar na vida de Jó. Foi a permissão de Deus para provar para Satanás que na terra tinha um homem temente que amava ele e desviava do mal e da aparência do mal. Toda dor, toda enfermidade que há sobre mim, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre o pastor da igreja, sobre a igreja, é permissão de Deus. Então veja bem, porque ele faz a ferida e ele mesmo ata. Ele fere as suas mãos, cura. Meus irmãos, vocês viram como está a igreja hoje? Qual é a igreja reta, certa, correta para Deus? A igreja do primeiro século, quando Jesus Cristo foi assunto aos céus e deixou o poder nas mãos dos discípulos, que andou por cerca de 300 anos para depois desviar totalmente. Qual é a igreja, o modelo de igreja para Deus? A igreja cristã no Brasil, a maneira de ensinamento, de viver, as igrejas da Assembleia de Deus, as igrejas de Deus e Amores, as igrejas Universal, Mundial do Poder de Deus, as demais igrejas, tantas igrejas que vocês não sabem. Quais são a igreja modelo de Deus hoje, no século XXI? Qual é a igreja que permanece na direção de Deus? Qual foi a igreja fundada pelos discípulos, pelos apóstolos, por ordem do Espírito Santo? Qual é a igreja que está aguardando a volta de Jesus Cristo hoje? Você pode falar? Então, por isso, se você ver a igreja, mais ou menos 100 anos atrás, 80 anos atrás, você está dizendo, pastor, isso é saudosismo. Não, olha, uma vez, o médico, por história, testemunho da Igreja Assembleia de Deus, aplicou penicilina, parece, na veia de uma irmã, por engano, e é veneno. Se aplicar, morre. E Jesus curou. Você já viu Jesus Cristo curar os cancerosos dentro da Assembleia de Deus? Já conheceu algum canceroso que Jesus Cristo curava dentro da Assembleia de Deus há uns 50 anos atrás? Seja sincero. Já viu pelo testemunho dessas pessoas? Pois tinha. Se você, jovem de hoje, pastores de hoje, só faz babá, é mentira, vocês pregam mentira, você sabe disso. Você não conhece esse poder, mas a Assembleia de Deus tinha esse poder. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é a igreja que estava na direção de Deus? Era a Assembleia de Deus dos 50 anos atrás, dos 60? Ou a Assembleia de Deus de hoje?
Me responda para mim e para você, porque eu quero dizer uma coisa, ó. Se a Assembleia de Deus de 40 anos atrás estiver errada, estava certa, então hoje nós estamos desviados, nós, a Assembleia de Deus, está desviado, a todas as Assembleias. Temos que voltar atrás, se consertar com Jesus Cristo, se não quisermos perder a salvação. Eu falei para vocês no começo que a Bíblia nos conduz aos céus e nós usamos a Bíblia e nos conduzimos para o inferno. Porque Satanás conhece a Bíblia, ele sabe como torcer a Bíblia. Então nós temos que parar. Veja bem, você que foi pastor há uns 50 anos atrás, 40 anos atrás, quantas jovens você excluiu, a palavra é exclusão, ou concordou com o seu pastor que excluísse porque aparava o cabelo? Para um pouquinho. E olha agora em São Mateus 5,37. Falar do cristão é sim, sim, e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Se lá você era um obreiro, um presbítero, como eu era na época, e vi muito isso aí. Cheguei a levantar na reunião para defender uma jovem na igreja. Não quer dizer que eu fui andando, eu sempre fui duro, fui rígido. Quem me conhece sabe que o pastor Antônio é sempre duro, mas dentro da Bíblia, na verdade. Tanto é que se eu sempre falei para os meus pastores, o que fala de mim não se preocupa. Mas se eu pecar, se eu pecasse, caísse um pecado de adultério, a primeira pessoa a saber, ser humano, era a minha esposa, a minha família. Eu se unia com eles. Se eles quisessem me perdoar, amém. Se quiserem me tocar de casa, amém. Tenho direito porque eu pequei. Porque Deus, quando eu pequei, está sabendo. Não tem, só tem que pedir perdão a Ele e voltar e pedir perdão para a família. Segundo a saber, o pastor da igreja. Chegaria na igreja, chamar o meu pastor, queria saber o pastor quanto tempo eu tenho que ficar no banco para mim voltar na comunhão da ceia. E o pastor me dissesse para mim assim, pastor, o senhor tem que há 5, 6 anos sem sumir no púlpito. Eu falei, pastor, não estou falando de púlpito, não. Eu troquei o púlpito por o ato do pecado do adultério. Eu troquei o ministério. Isso aí eu vou chegar diante de Deus com as mãos vazias, salvo pelo fogo. Eu estou falando para ser membro e tomar ceia. Nunca mais eu pregarei no público, eu não sou digno. Eu sempre fui assim contra mim. Imagina se eu concordo isso com os outros. Está entendendo? Mas eu defendia a Bíblia. E quantos os senhores que quando tinha um problema de pecado de adultério dentro da igreja, chamava o esposo, tinha filhos, em vez de reunir a família, acertar entre esposo e esposa, depois acertar os dois, chamar os filhos para que não acabe a família, disciplinar a pessoa com amor, visto que houve um perdão e dar a ele o tempo para voltar a ceia. Mas você, pastor, não deveria passar para frente o pecado. Mas quantos que uns 40 anos atrás, à noite no culto, sempre a reunião no domingo, no culto da noite tinha que estar lá a pessoa e o pastor mandava a igreja ficar em pé, a pessoa olhar para a igreja e dizer, essa irmã ela adulterou ou esse irmão está excluído da igreja. Tem que vir no culto todos os cultos menos a doutrina e ceia. E a igreja não deve saudá-lo. Você lembra disso? E todo mundo concordava. Hoje, pastores têm 2, 3 mulheres, saem com outras, e estão abraçados, os pastores sabem. Os senhores estão em pecado ou não estão? Fala comigo, com vocês mesmos, trabalho dentro de vocês. Porque Deus, Ele corrige. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Você está desprezando, está ignorando a disciplina de Deus. Porque Ele faz a ferida.
ele mesmo ata, ele fere e as suas mãos cura se você aceitar a disciplina do Senhor. Ele fere, ele ata e ele mesmo cura. Meus irmãos, eu quero passar para vocês uma experiência que eu tive no tempo que eu orava de verdade. Orava 14 dias, 15 dias, campanha no monte, orando. Quando as Assembleias de Deus excluía quando ia para o monte. Nós tínhamos um grupo que ia para o monte sem falar para ninguém da igreja para não afrontar o pastor. E orando pela igreja, pelas almas, pelos irmãos, pelo pastor. Você está entendendo? E eu tive em uma igreja nossa da Assembleia de Deus. E ali tinha uma irmã sentada, nunca vi no seu nome, está entendendo? E Deus mandou falar para ela levantar e vir à frente para o pastor orar por ela, que o Senhor tinha um concerto. E a minha irmã baixou a cabeça, venha na frente, o pastor desce. Quando o pastor desceu e orou, eu orei no púlpito, ele pôs a mão nela, Deus encheu a irmã do poder do Espírito Santo. A irmã estava com problema dentro da igreja. Não me pergunte o que era o pecado da irmã, porque nem para o pastor perguntei, nem Deus me falou comigo. Só mandou vir à frente e o pastor empurrou a irmã para se acertar. Está entendendo? Então, aquela experiência que Deus tem, Deus trata. Pois diz, ele mesmo ata, ele mesmo fere e as suas mãos sara, cura. De 6 angústias, minha irmã e meu irmão, te livrará, e na 7ª, o mal não te tocará. Veja quais são. Na fome, te livrará da morte. No tempo de fome, fome da palavra, fome de pão, fome mesmo de amizade, de amor, de carinho, fome de todos os lados. Nesta fome, Deus te livrará da morte. É o primeiro dos 6 das suas angústias que Deus te livrará. E a 7ª não te tocará. Então, na fome te livrará da morte. Na guerra, do poder da espada. Por que às vezes, meus irmãos, algum crente, alguns pastores, alguns obreiros, troca essa arma poderosa que é a Bíblia por um revólver, por um grupo de guarda-costa. O guarda-costa do pastor de Deus é anjos. Se você conhecer o anjo, um anjo de Deus, ele é capaz de guardar você de 1000 policiais ou ladrões. As armas deles não trabalham, não disparam. As mãos ficam travadas, os olhos ficam cegos, as pernas. Um anjo do Senhor, só ele guarda você muito mais do que 100 homens armados em volta de você. Você crê nesse Jesus? Isso é uma guerra. Tem pessoa que fala, é que a pessoa marginal, a pessoa tem uma alma, e Jesus ama essa alma. Então, ora a Deus para que Deus salve ele. Se tiver oportunidade, fala para ele, tem céu e inferno. Deus e Satanás, escolhe a quem servir hoje. Da guerra te livra do poder da espada. Do açoite da língua estará abrigado. Do açoite da língua das pessoas que falam mal contra você. Meu irmão e minha irmã, você está abrigada. Esse açoite, essa língua falatória não vai te atingir. Lembra que você é uma mulher, um homem de Deus, e Deus pensa, tem desejo na salvação da sua alma. Pastor, mas eu não tenho... A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, senão que todos sejam salvos. Quando vier a assolação, a perseguição, assola todos,
matança, espancamento, não temerás. Da assolação e da fome te tirarás, e das feras da terra não terás medo. Você está entendendo o que é você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Meditar na palavra, confiar a sua vida ao Pai, Filho e Espírito Santo, agradecer a Deus, porque Ele não desce do céu hoje, Ele não desce, Jesus Cristo não vem do céu aqui, porque Ele deixou o Espírito Santo no nosso coração para crermos na palavra dEle, para cuidar de você, mas anjos, serviçais, que pela misericórdia de Deus, quem sou eu perto de um anjo? Mas é serviçal, dado pelo nosso Deus. Por quê? Nós não reverenciamos tudo aquilo que vem do céu. Foi Deus que enviou um anjo para falar contigo, para curar as feridas, para te repreender. Você lembra do anjo que estava com a espada desembainhada para acabar com a cidade de Jerusalém? Quando Deus bradou dos céus, aquele anjo ia acabar com a cidade. Se Deus não brada, tinha acabado com todos. Você está entendendo? É um anjo. Quem sou eu para afrontar o poderio de Deus? Está entendendo? E outra, Deus não me deixou aqui nessa terra para julgar o inferno, para julgar a Satanás, para julgar a prostituta, o adulto, o afeminado, o pecador, o crente adúltero. Ele não me deixou aqui para julgar, não. Ele me deixou aqui para ensinar e dizer para o irmão ou para a irmã, olha, se você e eu adulteramos, vamos se consertar diante de Deus, pedir a misericórdia dele, dar um banho de misericórdia, lança para trás dele o nosso pecado e vamos marchar na presença do Senhor para a glória do Pai, para que nós não entramos no caminho da perdição. Se eu falar que não é pecado a prostituição, a mentira, certo? O adultério, fornicação, bajulação. Se eu falar para você que não é pecado o corte do cabelo, a pintura, se eu falar para você que não é pecado a tatuagem, se eu falar para você que não é pecado a mulher vestir-se mostrando seu corpo, ou a roupa apertada chamando a atenção, ou mesma coisa, o homem. Se eu falar para você que não é pecado, eu sou mentiroso. E o mentiroso é filho do diabo. Então para um pouquinho, pastor. Vamos dizer para a igreja, olha, Deus é santo. E a Bíblia afirma que é para ser santo como santo foi ele. Não importa que você vai passar aqui. Eu estou falando sobre Jó, que era um homem que Deus deu testemunho dele. Eu não vi na Bíblia e nenhum profeta falar para mim que Deus tem testemunho, deu testemunho de mim. Está entendendo? Contra Satanás, qualquer pessoa. Não. Porque um dia que Deus dá um testemunho desse com Satanás, Satanás com certeza vai dizer para ele, vai lá e toca no Antônio, toca na família. Já pensou acontecer tudo que aconteceu com Jó? Quem sou eu para julgar ou querer chegar perto de Jó? Está entendendo? Então eu tenho que fazer tudo que Deus determina. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Mas você já imaginou? Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. É a pedra. Quer dizer, quem são as pedras? Pecadora, o andarilho, a prostituta, o adulto, o afeminado. Por quê?
as pedras do campo, terás a tua aliança. Jesus Cristo fez aliança com pecadores. Pedra de tropeço. Eu vou falar para você. Mateus era um israelita desviado da vontade de Deus e era cobrador de imposto para os romanos. Zaqueu era um israelita, um judeu, desviado da graça de Deus e também é cobrador de imposto, era um homem rico do lado dos romanos. Maria Madalena, uma pecadora. Tanto é que ela está cheia de demônios. Jesus Cristo fez uma aliança com este povo. Salvou a Mateus e chamou para escrever primeiro ao livro de Mateus. Zaqueu, ele entrou na casa de Zaqueu. Ele tinha quantas pessoas? Ele conveio posar na casa de Zaqueu. Ele fez aliança com um homem pedra bruta. Maria Madalena, ele expulsou os demônios e ele andava com ela e ela com ele até a cruz. Medite nessa palavra. Até os animais, né, da terra viverão em paz contigo. Tem onça, tem cachorro, tem vaca, tem tudo, tem cobras, até os animais da terra viverá em paz contigo. Se você estiver na presença de Deus, obedecendo a Deus com as suas fraquezas e eu com a minha fraqueza, Deus conhece a minha estrutura, a sua estrutura, o nosso desejo, nossas necessidades, tá entendendo? E até as feras do campo sente o cheiro de Deus, porque aqui operando Deus, quem impedirá? Lembra de um homem que tornou-se como se fosse uma moita ou um plantio de alface, de almeirão, alguma coisa. Foi Daniel. Os leões eram mais de um, famintos. E os leões famintos, se viu a carne, acaba. Mas ele não come, a comida dele não é folhas. E eles dormiram e não comeram, e não sentiram o cheiro de Deus naquele homem. Até os leões teve paz com Daniel. Você está entendendo, meu irmão, o que é você ter um contato com Deus nas suas fraquezas? Entendeu? Porque Deus, até os animais, tem paz contigo. Quando o rei chegou, o rei chama Daniel e responde: Ei, rei, o Senhor não me achou pecado, porque eu não pequei contra Deus nem contra o rei. Tampou a boca dos leões. Me fez amizade. Saberás que a paz e a tua tenda percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Nada. Não te falta o pão, não te falta a saúde, não te falta remédio, não te falta nada. Tudo quanto você precisar, olha, saberás que a paz e a tua tenda percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. A paz nas tuas tendas, na sua casa, percorrerá todas as suas possessões, tudo que é seu, nada faltará. Saberás também que se multiplicarás a tua descendência e a tua posteridade, como a erva da terra. Está entendendo, minha irmã? Como é que você é importante, pastor, igreja? Igreja, seja santo. Pense. Saberás que também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade, e como a erva da terra.
em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Em robusta velhice será para a sepultura, entrará para a sepultura, como se recolhe um feixe de trigo a seu tempo. É no tempo de Deus, a velhice. Não é sofrendo. Aceita a repreensão do Senhor. Eis que isso já havíamos inquirido, e assim é. Ouve e medita nisso para teu bem, meus amados. Medite nessas passagens, medite nesta palavra. Vamos meditar na palavra de Deus, no amor de Deus para conosco, para o nosso bem. Você quer ir bem, minha irmã? Você quer ir bem, meu irmão? Que Deus o abençoe, o irmão ou irmã. Você está doente? Veja bem. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Não use de iniquidade. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois a disciplina do Todo-Poderoso. Vamos falar do 18, diz, porque ele faz a ferida. Foi Deus. E ele mesmo ata. Ele fere, a sua mão cura. Foi Deus quem fez a ferida. Ele que atou. Ele feriu, mas a mão dele curarás, para que você conheça que Deus é Deus. Não importa qual é a sua enfermidade. Não importa qual é a sua angústia. Neste momento, se você crê e voltar-se para Cristo, que Deus tem um plano, um propósito com você, para que você pregue a palavra e viva dando testemunho dele. Um coração humilde e sincero. Eu vou estar orando e aonde você está, não importa qual é a enfermidade, Jesus vai curar. Para a glória dele, não para a glória minha nem sua. Não porque você merece, porque Deus é Deus. Ele te feriu e ele atou e as mãos dele vai curar. Estarei orando e Jesus está visitando e curando os enfermos. Pai querido e amado, Deus santo e glorioso, visita esse irmão que está canceroso agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, se ele crê e se humilhar na tua presença, Pai, cura para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que seu testemunho visita essa irmã, Senhor, está cancerosa. Senhor, se ela crê, faça uma obra na vida dela, meu Pai. Deus querido, cura para servir de testemunho para o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, levanta, Senhor, esse paralítico, Senhor. Levanta esse jovem, essa criança. Ó Deus, abra a vista dos cegos para a glória do teu nome, meu Pai. O Senhor sabe a necessidade do mundo de ver milagres acontecendo, para que a glória do Senhor Jesus Cristo seja louvado. Ó meu Pai, visita aqueles que estão depressivos, os desviados da tua casa agora, Pai. Faça uma obra maravilhosa, porque o Senhor é poderoso. O Senhor o feriu, o Senhor atou, e as suas mãos a curarás. A alma dessa mulher, deste homem, deste pastor, deste jovem, adolescente, deste desviado da tua casa. O Senhor é poderoso, que abateu, e agora toma ele em tuas mãos, levanta. Deus, é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, visita essa nação neste ano, visita o presidente, governadores, prefeitos, vereadores e deputados estaduais, federais, senado, juízes, policiais, ladrões, salteadores, adulto e prostituta, afeminado, todo o povo que não conhece a Deus, alcança pelo poder da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, abençoa a igreja, abençoa os pastores, abençoa a minha família. Pai, abençoa minha esposa, minhas filhas, salva, Senhor, a minha família e de graça abençoa as lojas, a venda. O Senhor conhece a necessidade da minha família. Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs.
ore pelos pastores, ore pela igreja, ore pela minha família e ore por mim, que sou carente das vossas orações, para que quando abrir da minha boca, seja me dado pelo Espírito Santo a palavra que há de ser falada. Que Deus o abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.